Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou compartilhar com vocês a rotina da manhã, atualizada, né? A última rotina da manhã que eu mostrei aqui no canal foi quando minha filha tinha 3 meses, eu acho. Agora ela tá com 6 meses, então muita coisa mudou, né? De acordo com que ela for crescendo, eu acredito que a gente sempre vai precisar ir adaptando e atualizando as coisas para a idade que ela tiver. E no final eu vou mostrar também 2 receitinhas que eu fiz pro Natal aqui em casa, coisa bem simples assim. Eu não filmei fazendo tudo que a gente comeu, só essas 2 coisas mesmo, e deixei no final para quem quiser ver. Tava ali na minha horta colhendo um pouquinho de espinafre para colocar nos ovos, né? Para café da manhã, fazer uma omeletezinha, né? Com um pouquinho de queijo, presunto, cebolinha e espinafre. E ganhei um pé de espinafre da mãe de uma amiga minha. E se ela estiver assistindo esse vídeo, porque ela acompanha o canal, muito obrigada pelo pé de espinafre. Já comi dele, até o momento ele não morreu, tô conseguindo cuidar, então muito obrigada. Tava ali fazendo nosso café da manhã, eu acordo não, né? Eu levanto antes do meu marido, mas a gente acorda ao mesmo tempo, assim, né? Porque minha filha que acorda a gente, ela tem acordado bem cedo, mas daí eu levanto com ela e deixo ele dormindo para que ele consiga trabalhar, né? Até porque eu tenho liberdade de dormir a hora que eu quiser. Eu vou dormir mais cedo do que ele. Se eu quiser descansar em algum momento do dia, ou dormir durante o dia com ela em um dos cochilos dela, eu também posso. E ele não pode, né? Porque precisa estar trabalhando. Então eu deixo ele lá no quarto e vou preparar o nosso café da manhã. E a gente sempre gosta de colocar ovos no nosso café da manhã para começar o dia com proteína, né? Uma coisa que eu tenho em mente é que eu gosto de começar o dia com um café da manhã assim saudável, que tenha a proteína, o carboidrato, a gordura, né? Nosso cafezinho com leite ali desnatado e sem açúcar. De vez em quando a gente come também fruta junto no café da manhã. Não é todo dia que a gente tá afim, mas quando a gente tá afim, também gosto de colocar a fruta. Porque eu penso assim, se depois, ao longo do dia, a gente comer uma porcaria, ou à noite comer um lanche, uma pizza, ou as outras refeições do dia for meio assim desbalanceada, alguma coisa do tipo, pelo menos a minha consciência tá tranquila que o meu café da manhã foi decente, sabe? Pelo menos eu sei que eu comecei o dia com algo nutritivo no meu estômago. Então eu gosto disso, começa o dia bem, com a refeição assim, decente, nutritiva, que aí se depois, durante o dia, alguma coisa der errado, pelo menos de manhã comeu algo que presta, né? Depois do café da manhã, eu fui tentar dobrar umas roupas com a Isa junto. Eu gosto, na verdade, eu comecei a fazer isso há alguns meses, que é colocar o bebê para participar das tarefas, né? Tipo, quando tá colocando a roupa para lavar, ou estendendo uma roupa, ou dobrando roupa, coloca o bebê ali junto, né? Para fazer parte e também para você poder usar o tempo quando o bebê estiver dormindo, não só para fazer serviço de casa. Então tenta fazer o serviço de casa com o bebê acordado. Eu já tinha forrado a cama, ela ama forrar a cama comigo, porque quando eu tô sacudindo o lençol, esticando o lençol, eu não sei porquê, mas ela acha engraçado, né? Então eu sempre levo ela para arrumar a cama comigo. E fui fazer o devocional da Isa. Uma coisa que mudou da rotina de quando ela tinha 3 meses é que antes eu estava ali tentando fazer o meu devocional, eu já incluí ela no meio, mas assim, nem ela prestava atenção e nem eu prestava atenção, né? Porque eu estava cuidando dela e tal, e tentando ler, era mais para envolver ela mesmo no momento de eu ler a Bíblia de manhã. Mas aí a gente comprou para ela essa Bíblia, que é uma Bíblia anual, assim, né? Vem dividido com 365 histórias da Bíblia, então é uma por dia, durante o ano, para ler com o bebê ou com a criança, né? E eu leio com ela. Às vezes acontece da gente não conseguir ou esquecer assim, mas eu tento manter a rotina o máximo possível com ela.
Então ela se interessa muito mais, porque é colorido, é de criança, a história é curta, né? Então eu leio ali pra ela, tem um momento só do devocional dela e depois eu faço o meu separado. Assim eu consigo com que ela tenha um momento ali de qualidade, né? E preste mais atenção. E depois eu também tenho o meu. Court of the Jews later when Paul appeared before the Jewish court. An argument started among those found him innocent and those who wanted that he should be put to death. The argument became so heated that fearing for Paul's life, once again the captain put him to the fortress away from the reach of Jews. Oh, the Jews! Esse era um dia de lavar fraldas, o que não é muito difícil de ser um dia de lavar fraldas, ser um dia que eu tô filmando, porque a gente tá sempre lavando fralda nessa casa, né? Eu vou tentar deixar sem speed essa parte, para mostrar o tempo real que eu levei para lavar as fraldas dela, que aqui tá 4 minutos e 2, né? Enfim, para mostrar o tempo real mesmo que eu levo para lavar a fralda, porque mesmo com todos os vídeos de fralda que eu já fiz aqui no canal, ainda tem gente que acha um absurdo eu lavar fralda ou que eu preciso me matar para lavar fralda, algo do tipo, né? Mas não é o caso, porque lavo as fraldas na máquina. Como tá muito quente agora, muito quente mesmo, eu não tô colocando a opção de secar, né? Porque não faz nem sentido, com o calor que tá fazendo, colocar para secar na máquina. Então eu tô estendendo e tá secando com ar mesmo, assim, né? Então tô colocando só pra lavar mesmo. E ali tem poucas fraldas de cocô. Então é bem mais rápido quando tem poucas fraldas de cocô, porque não precisa tirar o excesso, né? E como ela começou a introdução alimentar, o cocô dela ainda não é o cocô igual ao nosso, tipo, aqui eu vou lá e só descarto na privada e já ponho a fralda direto pra lavar, né? Porque ela come muito pouco, ela só experimenta as coisas, tá aprendendo a comer, ela ainda mama muito bem, né? Então ainda precisa tirar o excesso ali na pia pra depois colocar pra lavar. E eu queria compartilhar algo que aconteceu aí com o uso das fraldas, que a partir de 4 meses a gente começou a ter problemas, entre aspas, com essa fralda para dormir, porque vazava muito. E não tinha uma noite que ela não acordava toda ensopada no meio da noite, e de manhã ensopada, e eu tenho que trocar meu lençol todos os dias. O pijaminha dela sempre mijado, todo dia tendo que lavar, e virou um incômodo. E daí ela tinha ainda uns restos de fralda descartável daquela época que a gente teve que comprar, né? Por causa das chuvas, questão da água e tal. E aí a gente começou a colocar aquela resto de fralda descartável para ela poder dormir, porque a gente achou que era um problema. Meu Deus, não tem como dormir mais com a fralda de pano, porque não aguenta o xixi, agora que ela cresceu, blá blá blá. E ela assou toda, nossa, ficou muito feia assim de assada. Isso porque a gente botava só para dormir a fralda descartável, né? E daí a gente parou de colocar, porque não tinha coragem de deixar ela assar tanto daquele jeito, mesmo usando pomada. E eu falei, gente, mas o que eu vou fazer, né? Porque não vale a pena acordar toda hora à noite pra ficar trocando a fralda de pano pra não vazar, porque ela não vai dormir, a gente não vai dormir, vai ficar todo mundo só acordando pra trocar a fralda. E ali ela não tá deitada no chão, tá? Ela tá na cadeirinha. Enfim, a gente fica tão cheio de coisa, assim, com o bebê, pelo menos a gente aqui em casa. E à noite parece que a gente consegue raciocinar muito bem também, né, e tal. Que eu não tinha parado pra lembrar, gente, que é só colocar mais de um absorvente pra dormir. Quantas vezes eu vi mães que já usam dessa fralda antes de eu ter minha filha, quando eu tava cogitando usar, pesquisando sobre, falando, né, à noite eu coloco 2 absorventes, 3 absorventes, né. E eu não lembrei disso em momento nenhum. Minha filha já tava com 4 meses, nem passou pela minha cabeça isso. E assim, o problema foi resolvido, super fácil, e sem precisar gastar dinheiro nem nada, sem precisar usar fralda descartável nem nada. Só colocando mais absorvente. Eu coloco 2 absorventes na fralda agora,
na hora que eu coloco ela pra dormir, né? E daí, à noite, na hora que eu vou dormir, umas 10, assim, 10h30, estourando 11 horas, quando meu marido vai depois, que a gente troca junto essa fralda da noite, aí eu coloco outra fralda, também com 2 absorventes, que daí não vaza, né? Consegue segurar muito bem e a gente resolveu o problema. Sim, é incrível, a gente simplesmente não tinha pensado numa coisa tão óbvia, né? Mas acontece. Como eu disse, começou a introdução alimentar dela e minha vida virou limpar essa cadeirinha. Eu sinto que eu passo o dia inteiro limpando essa cadeirinha, porque dá bagunça, né? Ela tá aprendendo a comer. Eu sempre, quando ela vai virar o mês, assim, tipo, completar um mês novo, eu leio o marco do desenvolvimento do neném, né? Foi uma dica que uma amiga minha me deu lá no comecinho, quando ela ainda era recém-nascida. Daí eu leio, eu acho que do What Expect, alguma coisa do tipo. Eu não sei, eu não lembro direito o site, mas eu acho que é isso. E a pediatra dá várias dicas bem legais, né? E aí ela fala que, tipo, o momento da introdução alimentar é pra ser divertido pro bebê. Não é pra, tipo, forçar o bebê a comer, nem nada disso. E a introdução alimentar é muito mais pra criança aprender a colocar a comida na própria boca, aprender a pegar a comida, do que encher a barriga de comida, né? Até porque um bebê de 6 meses ainda mama, seja no peito ou seja fórmula. Então, é mais para coordenação motora ali, aprender a pegar a comida, pôr na boca, aprender a mastigar, aprender a engolir, porque nada disso o bebê faz ainda, né? Já que só toma o leite. Sem contar que é tudo novo, é tudo estranho, o sabor é novo, o cheiro é estranho, a textura é estranha, de tudo, né? Pensa se fosse não, porque a gente também passou por isso quando cada um de nós foi beber um dia, né? Nós fomos beber um dia. Então, 6 meses da vida, 5 meses da vida só toma leite da mãe ali e tal. E aí do nada chega um negócio estranho com a textura diferente, um gosto diferente, um cheiro diferente, né? Não é da noite pro dia que o bebê vai aprender a comer. Então isso dá bagunça. E aí é o dia inteiro limpando aí essa cadeirinha e o chão, né? Porque o chão também fica só a comida dela tentando comer sozinha, porque ela pega as coisas, quebram, as coisas caem no chão, assim, a comida, né? E tem que limpar ela todinha depois também de comer. E é uma fase, né? São várias fases que a gente vai vivendo aí quando tem filho. Uma fase melhor do que a outra. De verdade, pelo menos eu tenho gostado muito de viver as coisas que vai acontecendo assim. E a introdução alimentar envolve a família inteira, né? Então tá todo mundo vivendo essa introdução alimentar aqui em casa. E eu li uma coisa muito interessante no Pinterest essa semana, que tava falando, né? A gente só tem um recém-nascido por um mês. A gente só tem uma criancinha, um bebê assim pequeno por tantos anos, uma criança por 5 anos, um pré-adolescente por 3 anos e um adolescente por 5 anos, tava falando, né? Então, vamos aproveitar cada fase do desenvolvimento do nosso filho, cada fase da nossa criança, porque tudo passa. E o que eu mais fiquei pensativa foi sobre, a gente só tem um recém-nascido por um mês, né? Que a gente não lembra disso. E na hora que tá ali vivendo aquela fase de recém-nascido, a gente acha que o mundo tá acabando, porque é muito trabalho, é muito isso, é muito aquilo, não tenho tempo pra nada, mas tipo, um mês, gente. O que é um mês na vida de uma pessoa que dura muito mais do que um mês, né? Então, aqui com o serviço de casa mesmo, tava lavando a louça com ela e ela já tava ficando com sono, né? Eu boto ela no sling pra fazer almoço e pra fazer mais alguma coisa que eu consiga fazer com ela no sling, que, por exemplo, limpar chão não é o tipo de serviço que eu gosto de fazer com ela no sling. Limpar o banheiro também não, porque o tipo de movimento que eu faço para fazer esses serviços, eu sinto que fica muito desconfortável com ela no meu corpo, né? Então, eu faço com ela no sling aquilo que é melhor tanto para mim quanto para ela. E tento otimizar meu tempo, né? Mas tô tentando mudar a minha mentalidade para não ficar assim crazy com o serviço de casa.
porque o que importa no momento é que eu cuide dela. E já são vários dias que quando chega a noite, porque ela tem a hora dela de dormir, então me sobra algumas horas depois que ela já foi dormir, né? E aí eu olho assim e falo, cara, tudo que eu queria fazer hoje eu fiz. E aí em algum momento do dia que ela chorou, ou que ela estava inquieta, ou que eu queria fazer algo, mas aí eu estava cuidando dela, aí a gente fica achando assim que não vai dar conta, ou que não conseguiu fazer, ou como é que eu vou fazer isso e tal, que ela não tá me deixando fazer nada. Mas no fim do dia, deu pra fazer. Tipo, é incrível. Então, durante o dia eu tento me concentrar, assim, lembrar disso, sabe? Falar, não, eu vou parar, vou cuidar dela, vou dar uma mamar, vou trocar fralda, se precisar deitar, se precisar brincar, se precisar ficar ali dando atenção total pra ela, isso não vai me matar, não vai tirar um pedaço de mim, e o serviço vai estar ali do mesmo jeito me esperando, e provavelmente eu vou conseguir fazer ele até o fim do dia, né? Até a noite, assim, eu vou conseguir fazer, até porque eu separo tudo que eu tenho pra fazer em casa, justamente porque eu tenho minha filha agora, né? Então não dá pra eu tentar fazer tudo todos os dias, o tempo inteiro. Então eu separo as coisas de casa pra fazer em cada dia, porque eu sei que cuidar dela exige muito de mim e exige muito do meu tempo, né? E eu não preciso me estressar com isso, não. Não preciso enlouquecer com isso, não. É difícil manter isso na cabeça, não vou mentir, mas é a verdade, né? E assim ninguém sofre. No livro que eu li sobre a maneira de cuidar e alimentar o seu marido e tal, fala não só sobre marido, mas sobre tudo, assim, em relação a ser dona de casa, esposa e mãe, né? E aí fala que o humor da casa é definido por nós, mulheres, por nós, a esposa. Então, se a mulher estiver mal-humorada, estressada ou reclamona, rabugenta, a casa inteira vai ficar com esse humor, a casa inteira vai ficar se sentindo dessa mesma forma, porque a gente, o que a gente está sentindo, né, como a gente se comporta, como a gente fala, atinge o nosso marido e os nossos filhos. E eu tenho visto isso dentro de casa e é super verdade, assim. Então eu tento manter o meu humor no controle para não afetar o resto da família e nem o nosso dia, né? Eu tinha levado ela ali pra sacada pra ela dormir e ela dormiu. Ela sempre tira o cochilo de manhã e à tarde não é sempre que tira, mas a maioria dos dias também tira um cochilo à tarde. Então eu fui fazer o meu devocional, né? Antes, nos primeiros meses com ela, eu ficava igual uma louca cada segundo que ela dormia, fazendo serviço, limpando, fazendo tudo que eu não conseguia fazer com ela, porque ela ficava muito no meu colo, né? E ficava muito mamando também. Até que eu vi uma mãe dando uma dica, usa o tempo que o seu bebê está dormindo para fazer algo que te relaxa, para fazer algo para você, para tirar um tempo para você. Isso diminui o estresse e ajuda quando o seu bebê acordar, você já tá cheia de energia e de amor, né? Não tá estressada assim para receber o seu bebê que acabou de acordar. Então, nesse cochilo que ela tira de manhã, ou eu faço meu devocional, ou eu leio um livro, ou se por acaso ela dormiu e eu ainda não tinha conseguido terminar o almoço, eu vou lá e termino o almoço, e se sobrar tempo eu faço isso, né? Porque é muito importante que o almoço esteja pronto. Mas tento usar aí esse primeiro cochilo dela para fazer algo desse tipo. Algo assim tranquilo para eu conseguir relaxar e descansar. Não filmei fazendo o almoço porque meu celular tinha descarregado, mas ali eu estava tirando os feijões de dentro da vagem para minha filha comer, para ela não engasgar, né? Porque feijão não é o tipo de coisa que a gente dá na introdução alimentar. Então ali estava a comidinha dela, no formato e no corte assim que ela consiga pegar, e tudo seguro para ela não engasgar, né? Tudo assim checado com o pediatra. E foi isso de rotina da manhã, assim. Essa parte ali que eu tava mexendo na horta nem era de manhã, já era depois do almoço. Mas eu deixei ali, quis incluir aqui no vídeo para atualizar sobre a minha horta, né? Poucas pessoas viram o vídeo da horta na sacada, mas para quem viu e tá aqui, a minha última muda de tomate chegou na hora de transplantar, né? Tirar ali do potinho de muda e colocar no vaso. Já tinha colocado o outro tomate, já tá até bem grandinho. Não tem tomate ainda, mas o pé já tá grandinho. E aí tinha chegado ali naqueles 10 centímetros, que é a hora da gente colocar no vaso, né? E fui fazer isso, levei minha filha junto pra ela ver o que eu tava fazendo.
esses são os ingredientes para fazer o nosso pavê de Natal. Eu tinha comentado no vídeo de decoração de Natal que a gente sempre faz essa mesma sobremesa no Natal, porque virou nossa tradição aqui em casa. E para ficar assim especial de Natal, eu faço só no Natal, só uma vez no ano, né, para ficar marcado que é a nossa sobremesa de Natal. Então eu tava ali tirando as gemas dos ovos, que precisa de gema para poder fazer, né? E eu usei 3 gemas, porque são 2 gemas para cada medida, né? E como eu usei um leite condensado e meio, então são 2 gemas para uma caixa de leite condensado. E eu coloquei mais uma gema porque eu usei metade de outra, né? E o leite é a mesma medida de leite condensado. Então, o mesmo tanto de leite condensado que colocar, vai colocar de leite, as gemas e colher de chá, aquela bem pequenininha, de maisena, né? Porque o processo ali para engrossar é bem lento, com fogo bem baixo. E se a gente colocar muita maisena para acelerar esse processo, no final vai ficar com gosto de maisena o nosso creme e ainda vai ficar muito grosso, muito duro. E não é o que a gente quer, né? A gente quer um creme fininho, levinho, gostoso, né? Então não precisa tacar a maisena ali, é só um pouquinho mesmo. Melhor ter a paciência de cozinhar bem devagar o nosso creme. E também o fogo alto vai queimar e também não fica agradável, né? Aí enquanto eu tava ali começando a engrossar, eu tava mexendo, mas aí eu parei um pouquinho de mexer para abrir a lata de pêssego. E esse é o ponto que fica no final, né? Não fica aquela coisa grossa de muita maisena, mas também não fica aguado. Tá ali, é como se fosse um pudim cozido, né? Um pudim cozido ali. E eu fui picar os pêssegos, gosto de picar bem pequenininho para colocar no pavê. É um pavê de pêssegos, mas você pode colocar a fruta que você quiser, né? Ou se não quiser colocar fruta também, nem precisa. Mas eu gosto de fazer de pêssegos. Tava picando ele e colocando de volta na lata, no caldo do pêssego. Porque eu não molho o biscoito champanhe para colocar no pavê. Porque eu acho que fica muito... não sei qual é a palavra, tipo soggy, encharcado, fica muito encharcado, não gosto de molhar e não acho que precisa. Então eu pico o pêssego, coloco de volta na lata e aí na hora de colocar o pêssego em cima do biscoito champanhe, o próprio pêssego já vai molhar o biscoito, né? O biscoito vai absorver todo esse caldinho do pêssego, toda essa calda, né? Então o biscoito vai ser molhado com a própria calda do pêssego. Gosto de fazer assim e no final fica com aquela textura bem boa, assim como se a gente tivesse colocado bolo, né? E eu prefiro fazer o pavê assim, com biscoito champanhe, do que com bolacha maisena. Porque com bolacha maisena, pra mim, só dá pra sentir o gosto da bolacha maisena, né? E a textura também, eu não sou muito fã. Gosto, como com bolacha maisena, mas se é pra fazer o pavê de Natal nosso aqui de casa, faço com a bolacha champanhe, que eu acho que fica mais legal. Até porque ela tem um gosto bem mais suave, né? Praticamente não tem nem gosto, eu acho. E eu deixei parado ali, porque minha filha precisou mamar, precisei cuidar dela, e ficou tudo parado ali. Depois eu voltei pra continuar, né? Que foi fazer a parte do creme de chocolate. Aquele mesmo creme que a gente fez no começo, eu usei só metade e a outra metade eu acrescentei cacau em pó 100%, para não ficar muito doce, né? Já que já tem leite condensado ali. Então coloquei cacau em pó 100% para fazer o creme de chocolate. E essas são as camadas do meu pavê. O creme branco ali, né? E o biscoito, o pêssego em calda, picadinho, e o creme de chocolate. Por cima, coloca o chocolate picado, meio amargo, também para não ficar muito doce, porque esse pêssego em calda aí já é super doce, né? E a gente acha que fica uma combinação bem gostosa, bem interessante aqui em casa, porque tem a cremosidade dos nossos cremes, tem a acidez e a doçura do pêssego, tem a textura de bolo ali do biscoito, e ainda tem a crocância do chocolate. Então a gente acha que fica bem completinho, bem legal. E é essa sobremesa do nosso Natal aqui em casa.
Eu já mostrei em um vídeo eu fazendo frango assado aqui em casa, né? Mas por que eu tô mostrando de novo? Porque eu quero compartilhar uma dica com vocês. Provavelmente vocês já viram, provavelmente vocês já sabem. Mas caso tenha alguém que não, como é Natal, tudo é um pouquinho mais especial, né? E a gente gosta de dar uma esbanjadinha. Vamos colocar manteiga no peito desse frango para ficar mais suculento, mais gostoso. Então, pega a manteiga a temperatura ambiente, coloca o tempero que você quiser, tá? Mas eu coloquei ali orégano e tomilho desidratado. E aí a gente descola a pele do peito pra gente colocar essa manteiga temperada ali entre a pele e o peito, que de acordo com que o frango for assando, ele vai ir absorvendo essa manteiga temperada. Eu devia ter colocado sal e pimenta também, mas eu tava com tanta pressa de temperar esse frango logo, botar no forno logo, porque tava muito calor, tudo que eu queria era sair da cozinha, né? Acabei não colocando sal e pimenta ali, né? Aí foi o sal e pimenta só do tempero que eu vou passar por fora do frango. Mas você pode colocar o tempero que você quiser ali no meio da manteiga e vai enfiando ela assim debaixo da pele e fica delícia, né? Fica aquele peito amanteigado e muito bem temperado no final. Foi isso pro vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada a você que assistiu e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!